O sol estava rachando o chão de tão quente naquela tarde de terça, quando Gumersindo, com seus 5 aninhos mal completados, viu uma coisa que ia mudar a vida dele para sempre. O menino estava ali catando latinhas na beira da estrada de terra, como fazia todo santo dia desde que ficou sem ter ninguém no mundo, quando escutou uns gritos que cortavam o ar seco do sertão. 3 homens grandões estavam batendo num véio que tinha caído no meio da poeira, socando ele sem dó nem piedade. O coração do pequeno Gumersindo bateu descompassado. As perninhas finas tremeram que nem vara verde. Mas ao invés de sair correndo, igual qualquer criança faria, o menino fez algo que nem ele mesmo entendeu direito de onde veio a coragem. Pegou um pedaço de madeira que estava jogado ali perto, começou a gritar feito um condenado e a bater no chão, fazendo um barulhão dos infernos. Os homens, assustados com o escândalo todo, acharam que vinha gente chegando e se mandaram rapidinho, levantando uma nuvem de poeira vermelha na fuga. O véio ficou ali caído, todo arrebentado, com o rosto inchado e sangrando. Gumersindo se aproximou devagarzinho, com aquele jeitinho medroso de criança que já tinha visto coisa demais na vida. O homem, que devia ter seus 60 e poucos anos, olhou para o menino com uns olhos azuis aguados de dor e gratidão misturadas. "Oxente, meu filho pequeno, tu me salvou foi a vida", disse ele com a voz engasgada, cuspindo sangue entre as palavras. O menino ajudou o véio a sentar, usando toda a força que um corpinho franzino de 5 anos podia ter. As mãozinhas dele ficaram sujas de sangue e terra. Foi quando o fazendeiro, que todos na redondeza chamavam de seu Alarico, fez uma proposta que ia virar tudo de cabeça para baixo. "Vem trabalhar na minha fazenda, rapazinho. Tu é pequeno, mas tem um coração grande. Preciso de gente corajosa perto de mim." Gumersindo não pensou 2 vezes. Não tinha para onde ir mesmo. Vivia dormindo debaixo de ponte e comendo o que achava no lixo. Seguiu o véio até a fazenda, que ficava uns 3 quilômetros dali, andando devagar porque seu alarico estava todo machucado e mal conseguia caminhar. A propriedade era grande, cheia de plantação de milho e mandioca, com uma casa velha no meio que parecia ter mais de 100 anos. As paredes estavam descascadas, o telhado tinha umas telhas faltando, mas para o menino parecia um castelo. Nos primeiros dias, Gumersindo só observava tudo quietinho, com aqueles olhinhos espertos que não perdiam nada. Seu alarico era meio esquisito. Vivia sozinho naquele casarão, só tinha 2 trabalhadores que vinham de dia e iam embora antes de escurecer. O véio não gostava que ninguém ficasse depois que o sol se punha. O menino dormia num quartinho dos fundos, numa caminha de palha, que para ele era o maior luxo do mundo depois de tanto tempo na rua. As 3 coisas que mais chamavam atenção em Gumersindo eram bem marcadas. Primeiro, aquela coragem danada que aparecia do nada quando precisava, mesmo sendo tão pequeno. Segundo, uma lealdade de cachorro quando confiava em alguém, grudava que nem carrapato. E terceiro, uma esperteza que não era comum em criança daquela idade, sabia ler as pessoas só de olhar. Mas o conflito que o menino carregava no peito era pesado demais para alguém tão novo. Ele queria confiar em seu alarico de verdade, queria se apegar, mas tinha um medo terrível de que tudo fosse embora de novo e ele ficasse sozinho como antes. A primeira semana passou com Gumersindo, aprendendo as coisas básicas da fazenda. Seu alarico ensinava ele a jogar milho para os bichos, a buscar água no poço, coisas simples que uma criança de 5 anos conseguia fazer. O véio era paciente, tratava o menino com um carinho que Gumersindo não lembrava de ter sentido antes. Mas tinha algo estranho no ar, uma coisa que o pequeno não conseguia entender direito. Foi na segunda semana que Gumersindo começou a reparar nas coisas esquisitas. Seu alarico acordava toda madrugada antes do galo cantar e ia para um canto bem afastado da fazenda, lá para os fundos onde tinha um barracão velho coberto de cipó e mato.
O menino, curioso que nem gato, começou a seguir o velho escondido, pisando nas pontas dos pés descalços, se escondendo atrás das árvores e dos montes de lenha. Na terceira semana, aconteceu a primeira coisa que mudou tudo. Gumersindo conseguiu chegar bem perto do barracão sem ser visto e espiar pela fresta da madeira velha. O que ele viu deixou ele de boca aberta. Seu alarico tinha um lugar cheio de vidros, panelas, fogareiros, plantas secando penduradas no teto, tudo muito arrumadinho e limpo. O velho estava mexendo em umas ervas, misturando coisas, fazendo uns líquidos coloridos que brilhavam na luz fraquinha que entrava pelas frestas. Parecia coisa de bruxa, mas Gumersindo não teve medo. Ficou ali olhando, fascinado. Foi só no dia seguinte que o menino teve coragem de perguntar: "Seu alarico, o que o senhor faz naquele barracão todo dia de manhã cedinho?" O velho quase deixou cair a panela que estava segurando. Ficou vermelho, gaguejou, mas depois suspirou fundo e sentou numa cadeira velha de balanço. "Vem cá, meu filho. Já que tu descobriu, vou te contar um segredo que não posso contar para ninguém." Seu alarico explicou que fazia remédios caseiros com ervas do sertão. Não era qualquer remédio, não. Eram fórmulas antigas que o avô dele tinha ensinado, que o bisavô tinha ensinado para o avô, e assim por diante, vindo lá de trás, do tempo dos índios velhos. Esses remédios curavam doenças que os doutores da cidade diziam não ter jeito. Gente desenganada melhorava, criança que estava morrendo ficava boa, velho que não andava mais voltava a caminhar. Mas tinha um problema danado. Seu alarico vendia escondido porque não tinha papel nenhum, nenhuma autorização, e se a polícia descobrisse, ia ser preso na hora. Gumersindo escutou tudo com os olhinhos arregalados. "Mas se o remédio cura as pessoas, por que é errado?" perguntou com aquela inocência de criança que vai direto no ponto. Seu alarico deu um sorriso triste. "Porque no mundo dos adultos as coisas não são simples assim, meu filho. Tem que ter papel, tem que ter autorização, tem que pagar um monte de coisa. E eu sou só um velho pobre do sertão, não tenho dinheiro nem estudo para conseguir essas coisas todas." Passou um mês desde que Gumersindo tinha chegado na fazenda. O menino já estava diferente. A barriguinha não estava mais afundada, as bochechas tinham voltado a ter cor, os olhinhos brilhavam mais. Ele ajudava seu alarico no que podia, e o velho começou até a ensinar o pequeno sobre as plantas, quais serviam para que, como colher, como secar. Gumersindo absorvia tudo feito esponja, decorava o nome de cada erva, cada folha, cada raiz. Mas a paz durou pouco. Numa tarde de muito calor, quando Gumersindo estava regando as plantas perto da cerca, ele viu de longe os mesmos 3 homens que tinham batido em seu alarico. O coração do menino disparou. Eles estavam conversando com alguém apontando para a fazenda, fazendo gestos ameaçadores. Gumersindo correu para dentro, as perninhas finas correndo o mais rápido que podiam. Seu alarico! Seu alarico! Os homens maus voltaram!" O velho empalideceu. Trancou a porta, fechou as janelas todas, apagou as luzes mesmo sendo dia. Ficaram ali quietinhos, o menino grudado no velho, tremendo de medo. Dava para ouvir os homens lá fora, rondando a propriedade, xingando, gritando que iam voltar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os passos se afastaram e o silêncio voltou, pesado como chumbo. "Por que eles querem machucar o senhor?" perguntou Gumersindo, ainda tremendo. Seu alarico suspirou fundo, passando a mão trêmula na cabeça do menino. "É uma história comprida, meu filho, mas o resumo é que tem gente que quer essa terra aqui. Querem que eu venda e vá embora. Só que eu não posso vender, entende? Essas plantas que crescem aqui, algumas delas não crescem em outro lugar nenhum. Se eu vender, vão acabar com tudo, vão plantar soja ou sei lá o quê, e vão destruir o que leva gerações para crescer." A resposta não acalmou o medo de Gumersindo, mas fez ele entender que estava no meio de algo maior, mais importante que ele imaginava.
Naquela noite, o menino mal conseguiu dormir. Ficou olhando para as sombras na parede, imaginando os homens maus voltando, levando seu alarico embora, deixando ele sozinho de novo. O medo de ficar sozinho era pior que qualquer outra coisa. No dia seguinte, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Os passarinhos cantavam, o sol brilhava, os bichos da fazenda faziam seus barulhos de sempre. Mas Gumersindo notou que seu alarico estava diferente. Mais nervoso, olhando para todos os lados, pulando com qualquer barulhinho. O velho começou a trancar o barracão dos remédios com mais cuidado, escondia as coisas, não deixava mais nada à vista. Foi na segunda-feira da quinta semana que aconteceu a segunda reviravolta. Gumersindo estava brincando perto do galinheiro quando viu os 3 homens voltando. Mas dessa vez, eles não estavam atrás de seu alarico. Estavam atrás dele. Um deles apontou para o menino e gritou: "É aquele moleque! Ele viu a gente! Pega ele!" O sangue de Gumersindo gelou. As pernas se mexeram sozinhas e ele saiu correndo feito um foguete, entrando pelo mato, pulando cerca, se enfiando onde cabia. Os homens vinham atrás, xingando, quebrando galho, pisando forte. O menino era pequeno, conseguia passar por buraco onde homem grande não cabia, e isso salvou ele. Correu, 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 até não aguentar mais, até as perninhas doerem, até o peito arder de tanto respirar. Quando parou, estava no meio do mato fechado, longe de tudo o que conhecia. O sol já estava se pondo, e Gumersindo percebeu que estava perdido. Começou a chorar baixinho, com medo do escuro que vinha chegando, com medo dos bichos, com medo dos homens maus. Subiu numa árvore e ficou lá, abraçado no galho, tremendo de frio e de pavor. Passou a noite toda ali, ouvindo os barulhos assustadores da mata, vendo vultos nas sombras, sentindo fome e sede. Quando o sol nasceu, Gumersindo desceu da árvore e tentou achar o caminho de volta, mas tudo parecia igual. Árvore, arbusto, capim, mato. Achou umas frutas pelo caminho e comeu, mesmo sem saber se eram boas ou não. A barriga doeu um pouco, mas a fome doía mais. No segundo dia perdido no mato, Gumersindo já estava fraquinho, cheio de arranhão das plantas com espinho, com picada de inseto por todo o corpo. As pernas tinham marcas roxas de tanto tropeçar e cair. O menino chorava, chamava por seu alarico, mas só o vento respondia. À noite, subiu em outra árvore e ficou lá, mal conseguindo se segurar de tão cansado. Foi no terceiro dia, quando Gumersindo já estava quase desistindo, que escutou uma voz conhecida gritando seu nome. "Gumersindo! Gumersindo! Cadê tu, meu filho?" Era seu alarico. O menino tentou gritar de volta, mas a voz estava rouca de tanto chorar e gritar nos dias anteriores. Conseguiu fazer um barulhinho arranhado, e o velho, com aquele ouvido treinado de quem vive no mato, escutou. Seu alarico apareceu entre as árvores, todo sujo de terra e galho, com o rosto marcado de preocupação. Quando viu o menino, os olhos encheram de lágrima. Pegou Gumersindo no colo, apertou ele contra o peito, e o menino sentiu uma coisa quente espalhar pelo coração. Era a sensação de ter alguém que se importava de verdade, que tinha procurado ele, que não tinha desistido. O velho levou o menino de volta para a fazenda, limpou cada arranhão com cuidado, passou pomada nas picadas, fez um chá de erva para acalmar a febre que tinha começado. Gumersindo tomou banho, comeu uma comida quentinha e pela primeira vez em 3 dias conseguiu dormir de verdade, num sono pesado de quem tinha voltado do inferno. Quando acordou, já era tarde da noite. Seu alarico estava sentado na cadeira de balanço do lado da cama, vigiando o sono do menino. Gumersindo abriu os olhos e viu o velho ali, e teve certeza de uma coisa: ele amava aquele velho de um jeito que nem sabia explicar. Não era só gratidão, era mais que isso. Era a sensação de ter achado um pai, uma família, um lugar no mundo. Mas a tranquilidade durou pouco.
No dia seguinte, enquanto Gumersindo ainda estava se recuperando, apareceu na fazenda uma mulher elegante, vestida com roupa da cidade, cabelo arrumado, maquiagem no rosto. Ela bateu na porta com força e quando seu alarico abriu, ela abriu um sorriso largo e disse: "Pai, finalmente te achei. Vim te buscar para ir morar comigo na cidade." Gumersindo, que estava espiando de longe, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu alarico tinha filha. O velho sempre disse que não tinha ninguém no mundo, que era sozinho. O menino viu o velho ficar pálido, gaguejar, não saber o que dizer. A mulher entrou sem pedir licença, começou a mexer nas coisas, a olhar tudo com cara de nojo, reclamando da sujeira, do cheiro, de tudo. "Pai, tu não pode viver assim. Vem comigo para a cidade, vou cuidar de ti direitinho. Tem uma casa boa, com tudo limpinho, tu vai ter conforto, remédio de farmácia de verdade, vai poder descansar", dizia ela com voz melosa. Mas Gumersindo, mesmo sendo pequeno, sentiu que tinha algo errado ali. A mulher não olhava para o velho com carinho, olhava com interesse. Não era amor de filha, era outra coisa. Seu alarico ficou confuso, perdido. Disse que precisava pensar, que não podia largar tudo assim de repente. A mulher insistiu, disse que ia ficar uns dias ali para convencer ele. Montou acampamento num dos quartos da frente. E foi aí que Gumersindo começou a reparar nas coisas estranhas que ela fazia. De noite, quando achava que todo mundo estava dormindo, a mulher vasculhava a casa. Gumersindo, que tinha sono leve de tanto tempo na rua, acordava com os barulhinhos e via ela mexendo nos papéis de seu alarico, procurando algo. Uma noite, o menino viu ela tentando arrombar a porta do barracão dos remédios. Ele acordou o velho, que flagrou a mulher no ato. A discussão foi feia. A mulher tentou inventar desculpa, mas seu alarico, apesar de velho, não era bobo. Ele foi juntando as peças. Aquela mulher não era filha dele coisa nenhuma. Era uma vigarista que tinha ouvido falar dos remédios milagrosos. Queria roubar as fórmulas para vender para alguma empresa grande da cidade. O velho expulsou ela da fazenda no meio da noite. Mandou ir embora e não voltar nunca mais. Gumersindo sentiu um alívio enorme, mas também viu como seu alarico ficou abalado. O velho sentou na varanda, olhando para o céu estrelado, e o menino sentou do lado dele. "Tu sabia que ela era mentirosa desde o começo, não sabia?" perguntou seu alarico. Gumersindo balançou a cabecinha que sim. "Como tu soube?" O menino deu de ombros. "Ela não olhava para o senhor com amor de verdade. Eu sei quando o amor é de mentira." Aquelas palavras de uma criança de 5 anos acertaram seu alarico em cheio no peito. Ele puxou o menino para o colo, mesmo sendo pesadinho demais para isso, e deixou uma lágrima descer. "Tu é especial, Gumersindo. Muito especial. E eu prometo que nunca vou te deixar sozinho, ouviu bem? Nunca." Mas as promessas, por mais sinceras que fossem, nem sempre dependiam só da vontade. No dia seguinte começou a chover. Uma chuva forte, dessas que enchem rio e derrubam cerca. Seu alarico precisava ir na cidade buscar uns mantimentos que tinham acabado e algumas ervas que não cresciam na fazenda. Levou o Gumersindo junto, na caminhonete velha que cuspia fumaça preta e fazia um barulho de motor doente. A ida foi tranquila, compraram o que precisavam, até tomaram um sorvete na praça. Gumersindo estava feliz, agarrado no velho, olhando tudo com aqueles olhos curiosos. Mas na volta, a chuva ficou pior. A estrada de terra virou barro, a caminhonete derrapava para todo lado e seu alarico apertava o volante com força, tentando manter o controle. Foi numa curva, perto de uma ribanceira, que aconteceu. A caminhonete derrapou feio, rodou e despencou barranco abaixo. O mundo virou de cabeça para baixo, vidro quebrou, metal amassou, e quando tudo parou, a caminhonete estava de lado numa vala, com água da chuva começando a entrar. Gumersindo estava preso pelo cinto, chorando alto, e seu alarico estava desacordado, com a testa sangrando. O menino tentou mexer, mas estava entalado. A água subia rápido, já estava na altura do peito dele.
O pânico tomou conta e Gumersindo gritou com todas as forças que tinha, mesmo sabendo que ninguém ia ouvir naquela chuva de pedra. A água continuava subindo, fria e suja, e o menino pensou que ia ser o fim, que ia acabar ali, afogado junto com a única pessoa que tinha sobrado no mundo para ele. Mas então, como num milagre, apareceram pessoas. Primeiro eram vultos na chuva. Depois foram ficando mais claros. Eram homens e mulheres da região, gente que conhecia seu alarico, gente que tinha sido curada pelos remédios dele. Formaram uma corrente humana, pegaram cordas e começaram a puxar a caminhonete. Eram tantos, tanta gente debaixo daquela tempestade, se arriscando para salvar o velho e o menino. Com muito esforço, conseguiram virar a caminhonete e abrir a porta. Tiraram Gumersindo primeiro, enrolaram ele num cobertor. Depois puxaram seu alarico, que acordou tossindo água. Levaram os dois para casa de uma senhora da vila, secaram, deram chá quente, cuidaram dos ferimentos. Seu alarico tinha quebrado o braço e tinha um corte feio na testa, mas ia ficar bom. Gumersindo só tinha uns arranhões e o susto da vida. Naquela noite, vendo toda aquela gente se revezando para cuidar deles, Gumersindo entendeu uma coisa. Seu alarico não era só importante para ele, era importante para muita gente. Os remédios do velho salvavam vidas, e as pessoas sabiam disso. Elas estavam ali porque deviam alguma coisa, porque tinham gratidão, porque o mundo ainda tinha gente boa. Ficaram 3 dias na casa daquela senhora antes de poder voltar para a fazenda. A caminhonete tinha ficado destruída. Tiveram que arranjar carona. Quando chegaram de volta, a fazenda parecia diferente, mais especial, mais importante. Gumersindo olhou para tudo com outros olhos, vendo cada planta, cada canteiro, cada pedacinho daquele lugar como algo precioso. Mas a paz ainda não tinha chegado para ficar. Uma semana depois do acidente, quando as coisas estavam voltando ao normal, apareceu na fazenda um homem de terno, acompanhado de 2 capangas. Seu alarico ficou tenso assim que viu eles. Gumersindo se escondeu atrás do velho, segurando na camisa dele com força. Seu alarico, vim fazer mais uma proposta, disse o homem de terno, acendendo um cigarro caro. Dobro o valor que ofereci antes. Essa terra aqui vale ouro, e o senhor sabe disso. Vende logo e vai viver seus últimos anos em paz, longe de encrenca. O velho ficou firme. Já disse que não está à venda. Essa terra tem história, tem vida. Não é só um pedaço de chão para plantar soja. O homem deu uma risada sem graça. O senhor é teimoso, né? Mas teimosia tem limite. Meus rapazes aqui, apontou para os capangas, podem ser bem persuasivos. E olha, ele se abaixou na altura de Gumersindo. Seria uma pena se algo acontecesse com esse menino bonito aqui. O sangue de seu alarico ferveu. Mesmo com um braço quebrado, ele se colocou na frente do menino feito um escudo. Sai da minha propriedade agora! E não encosta um dedo no menino. O homem de terno deu de ombros. Tá bom, mas pensa bem no que eu disse. A gente volta. E foram embora, deixando uma ameaça pesada no ar. Gumersindo entendeu naquela hora que os 3 homens que tinham batido no velho, que tinham corrido atrás dele, eram capangas desse empresário. Tudo fazia sentido agora. Queriam a terra e iam fazer de tudo para conseguir. Naquela noite, seu alarico sentou com Gumersindo e explicou tudo direitinho. O empresário queria a terra, porque tinha descoberto que ali cresciam plantas raras, que valiam muito dinheiro. Não era só pelas plantações de milho e mandioca, era pelas ervas medicinais, por aquele pedaço de terra que tinha algo especial no solo, na água, no ar. Se vendesse, iam destruir tudo, arrancar as plantas, acabar com gerações de conhecimento. Mas o senhor não pode vender mesmo, né? Perguntou Gumersindo, com aquela voz fininha de criança preocupada. Seu alarico balançou a cabeça. Não posso, meu filho. Isso aqui é maior que eu e tu. É sobre preservar algo importante para o mundo todo. Mas tenho medo do que esses homens podem fazer. O medo era real e justificado.
Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas ruins na fazenda. Alguém soltou os animais durante a noite, quebraram a cerca em vários pontos, arrancaram mudas de plantas importantes. Eram pequenas sabotagens, mas que mostravam que a pressão estava aumentando. Seu alarico botou tranca melhor nas portas, ficou mais alerta, dormia pouco. Gumersindo também não dormia direito. Ficava acordado escutando os barulhos da noite, pronto para avisar se algo acontecesse. O menino tinha se tornado o ajudante e o vigia de seu alarico, e mesmo sendo tão pequeno, levava aquela responsabilidade muito a sério. A lealdade dele para o velho não tinha limite, e ele faria qualquer coisa para proteger aquele homem que tinha virado sua família. Passaram mais 2 semanas de tensão. Então, numa manhã de sábado, quando Gumersindo acordou e foi fazer suas tarefas, viu uma mulher desconhecida na porteira. Ela era diferente da vigarista de antes. Tinha cara de gente simples, roupa comum, um jeito humilde. Quando viu o menino, seus olhos se encheram de lágrima. "Tu é o Gumersindo?" perguntou ela com voz trêmula. O menino acenou que sim, desconfiado. A mulher se ajoelhou na altura dele. "Meu menino, eu sou Eponina, tua tia. Sou irmã da tua mãe. Te procurei tanto, tanto tempo." E começou a chorar, querendo abraçar o menino. Gumersindo deu um passo para trás, assustado. Ele não lembrava de ter tia nenhuma, não lembrava de nada de antes da rua. Seu alarico apareceu, atraído pelo barulho. A mulher se levantou e explicou tudo. Ela tinha perdido contato com a irmã anos atrás, só ficou sabendo do que tinha acontecido há pouco tempo. Tinha procurado o menino em todo canto, até que alguém disse ter visto ele numa fazenda ali perto. Veio correndo, querendo levar o sobrinho embora, dar uma vida melhor para ele na cidade. Gumersindo sentiu o mundo desabar de novo. Olhou para seu alarico com desespero, procurando ali alguma resposta, alguma salvação. O velho estava pálido, sem saber o que fazer. Legalmente, a mulher tinha direito de levar o menino se provasse que era parente de verdade. E ela tinha documentos, tinha fotos velhas da mãe de Gumersindo, tinha provas. A tia, Eponina, não era má. Ela realmente queria bem ao menino, queria dar oportunidade, educação, um futuro melhor. Mas Gumersindo não queria ir. Agarrou na camisa de seu alarico e se recusou a soltar. "Não quero ir. Quero ficar aqui com o senhor." O coração da tia partiu vendo aquilo, mas ela não desistiu. "Meu filho, eu posso te dar escola, roupa boa, comida certa. Aqui tu vive no meio do nada, trabalhando desde pequeno." "Mas eu sou feliz aqui", gritou Gumersindo, e aquelas palavras ecoaram forte. Seu alarico se abaixou, abraçou o menino e disse para Eponina: "A senhora parece ser gente boa e sei que quer o melhor para o menino. Mas ele está feliz aqui, está aprendendo coisas importantes. Será que a gente não pode pensar numa solução?" Eponina respirou fundo. Ela via o amor entre o velho e o menino, via que ali tinha algo real, verdadeiro. Não era só abrigo, era família. Mas também tinha medo. Medo de que algo acontecesse com Gumersindo naquele lugar isolado, com aqueles homens perigosos rondando. Ficou de pensar. Disse que ia voltar em alguns dias para conversar mais. Quando ela foi embora, Gumersindo chorou muito. Seu alarico também estava emocionado, tentando confortar o menino. "Ninguém vai te tirar daqui se tu não quiser, meu filho. Eu prometo que vou lutar por tu até o fim." Mas os dois sabiam que não dependia só deles, que o mundo dos adultos tinha regras complicadas e que amor nem sempre era suficiente para manter as pessoas juntas. Aquela noite, nem Gumersindo nem seu alarico conseguiram dormir direito. Ficaram na varanda, olhando as estrelas, cada um perdido nos próprios medos e pensamentos. O menino se perguntava se ia ter que deixar para trás tudo o que tinha construído ali, toda aquela vida nova que mal tinha começado. E seu alarico se perguntava se tinha direito de segurar o menino ali, se não seria egoísmo privar ele de uma vida melhor na cidade.
A resposta para essas perguntas viria em breve, mas de um jeito que nenhum dos dois esperava. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Gumersindo tinha passado desde que chegou na fazenda. O menino vivia agarrado em seu alarico, com medo de que a qualquer momento aparecesse alguém para levar ele embora. O velho tentava acalmar o pequeno, mas ele mesmo estava nervoso, sem saber como resolver aquela situação toda. Foi numa quinta-feira, 5 dias depois da primeira visita de Eponina, que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Gumersindo estava ajudando seu alarico a colher umas ervas quando o velho começou a falar, com aquela voz meio tremida de quem vai contar um segredo pesado. Meu filho, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que eu guardei por muito tempo e que agora não posso mais esconder. O menino parou o que estava fazendo e olhou para o velho com aqueles olhinhos atentos. Seu alarico sentou num toco de árvore, puxou o Gumersindo para perto e começou a história. Sabe, eu não nasci nessa fazenda, não. Eu fui criado aqui, mas não nasci. Eu também fui um menino sem ninguém no mundo, igual a tu. Só que quem me salvou foi teu avô. Gumersindo arregalou os olhos. Meu avô? Mas eu nem conheci meu avô. Seu alarico assentiu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Teu avô, Hermenegildo, era o dono dessa fazenda antigamente. Ele me achou quando eu tinha uns 7 anos. Estava morrendo de fome na beira da estrada. Me trouxe para cá, me criou como filho, me ensinou tudo sobre as plantas, sobre os remédios. Foi ele quem me passou todo esse conhecimento que eu tenho hoje. O menino ficou de boca aberta. Então, o senhor conheceu minha família? Seu alarico balançou a cabeça que sim. Conheci tua mãe quando ela era pequenininha, do tamanho de tu agora. Vi ela crescer, casar, ter tu, mas aí aconteceram umas coisas ruins e eu perdi contato com a família. Quando fiquei sabendo que tinha acontecido aquilo com teus pais, procurei tu por todo canto. Quando tu me salvou naquele dia na estrada, eu quase não acreditei. Foi como se teu avô tivesse mandado tu para mim. As lágrimas escorriam pelo rosto do menino. Por que o senhor não me contou antes? Seu alarico abraçou Gumersindo com força. Porque eu tinha medo, meu filho. Medo de que tu se apegasse a mim só por causa dessa história, e não porque realmente queria. E também tinha medo de que aparecesse parente de verdade querendo te levar. E aí ia doer demais ter que te deixar ir. Aquela revelação mudou tudo na cabeça de Gumersindo. Não era só um velho bondoso que tinha acolhido ele. Era alguém que devia tudo à família dele, que estava pagando uma dívida de gratidão, que tinha uma ligação real com seu passado. O menino sentiu que pertencia àquele lugar de um jeito ainda mais profundo agora. E a fazenda? Perguntou Gumersindo. De quem é? Seu alarico deu um suspiro comprido. Teu avô deixou escrito antes de partir que tudo isso aqui era para ser meu enquanto eu tivesse vida, mas que no final tinha que passar para os herdeiros da família, ou seja, para tu. Essa terra, esse conhecimento todo, é tua herança, Gumersindo. Eu só tô cuidando até tu ficar grande o suficiente para assumir. O mundo inteiro parecia ter mudado naquele momento. Gumersindo não era só um menino acolhido. Ele era o dono legítimo daquele lugar, o herdeiro de uma tradição que vinha de gerações. A responsabilidade era enorme para alguém tão pequeno, mas ao mesmo tempo dava uma sensação de pertencimento que o menino nunca tinha sentido antes. Quando Eponina voltou 3 dias depois, seu alarico contou tudo para ela. Mostrou os papéis que o avô de Gumersindo tinha deixado, explicou toda a história. A mulher ficou impressionada. Emocionada. Ela não sabia de nada disso. Não fazia ideia que existia uma fazenda, uma herança, um legado esperando o sobrinho. Mas mesmo assim, disse Eponina com voz firme, ele é muito pequeno para ficar aqui sozinho, sem estudar, sem ter outras crianças por perto. Não posso simplesmente deixar ele aqui e ir embora tranquila. Seu alarico concordou. A senhora tem razão, por isso quero propor uma coisa. A senhora não quer se mudar para cá? Tem uma casa ali na vila, a uns 5 quilômetros.
Tu poderia morar lá, trabalhar por aqui perto e vir ver o menino todo dia. Assim ele fica comigo aprendendo as coisas da fazenda, mas tu fica por perto para cuidar dele também. Eponina ficou pensativa. Não era uma má ideia. Ela não tinha muito na cidade grande mesmo. Trabalhava numa fábrica que pagava mal, morava num quartinho alugado. Ali podia ter uma vida mais tranquila, mais perto do sobrinho. Depois de muito pensar, ela aceitou. Ia tentar arrumar emprego na vila, ia se mudar, ia fazer parte da vida de Gumersindo, de um jeito que funcionasse para todo mundo. O menino ficou aliviado. Não precisava escolher entre a tia e seu alarico. Podia ter os dois. A vida dele ia ter mais gente, mais família, mais amor. Pela primeira vez em muito tempo, Gumersindo sentiu que as coisas estavam se encaixando, que talvez o sofrimento tivesse chegado ao fim, mas o universo tinha outros planos. 2 semanas depois, quando Eponina já tinha se mudado para a vila e estava começando a trabalhar numa vendinha do lugar, aconteceu algo terrível. O empresário que queria comprar a fazenda voltou, mas dessa vez não veio fazer proposta. Veio com uma ordem judicial. Alegou que seu alarico devia dinheiro de impostos atrasados, que a fazenda ia ser leiloada para pagar a dívida. Seu alarico ficou desesperado. Era verdade que ele estava com uns impostos atrasados. Tinha usado o dinheiro para comprar remédios e sementes, e acabou ficando devendo. Mas nunca imaginou que pudesse perder a fazenda por causa disso. O velho tentou explicar que aquela terra não era nem dele de verdade, que pertencia ao menino. Mas os papéis estavam todos no nome dele porque Gumersindo era menor de idade. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. A notícia se espalhou pela região que nem fogo em pasto seco. As pessoas que deviam favores a seu alarico ficaram indignadas. Como podiam tirar a fazenda do velho que tinha salvado tanta gente? Começaram a se organizar, a juntar dinheiro, a tentar ajudar. Mas a quantia que seu alarico devia era alta demais. Ninguém ali tinha tanto dinheiro assim. Gumersindo via o desespero no rosto do velho e seu próprio coração se partia. Depois de descobrir que aquela terra era dele por direito, que era herança da família, agora iam perder tudo. Não era justo. O menino chorava toda noite, abraçado no travesseiro, sentindo que o mundo era cruel demais. Foi quando apareceu na fazenda um homem que Gumersindo não esperava ver nunca mais. Um dos 3 capangas que tinham batido em seu alarico naquele dia na estrada. O menino ficou com medo, se escondeu atrás do velho, mas o homem não veio com maldade dessa vez. Veio cabisbaixo, envergonhado, pedindo para falar em particular. Seu alarico, disse o homem com voz baixa, eu vim aqui pedir perdão pelo que fiz, e vim avisar de uma coisa importante. O velho ficou na defensiva, mas deixou o homem falar. Aquela dívida que o senhor tem foi o patrão que armou. Ele comprou a dívida de outra pessoa, juntou com uns juros absurdos e agora está usando isso para tomar sua terra. É tudo armação. Seu alarico sentiu o sangue ferver. E por que tu tá me contando isso agora? O capanga olhou para o chão. Porque minha filha ficou doente. Os médicos não dão jeito. E eu ouvi falar que o senhor cura gente, que tem remédio que funciona. Vim pedir ajuda, e em troca eu conto tudo que sei sobre os planos do patrão. Aquilo era uma reviravolta que ninguém esperava. O inimigo estava pedindo ajuda, oferecendo informação valiosa em troca de cura para a filha. Seu alarico ficou dividido. Queria ajudar a criança inocente, mas não confiava no pai dela. Gumersindo, vendo o conflito do velho, puxou a camisa dele. A gente tem que ajudar a menina. Ela não tem culpa do que o pai fez. O velho olhou para aquele menino de 5 anos, falando com sabedoria de adulto, e tomou a decisão. Ia ajudar a menina, mas o pai teria que provar que estava falando a verdade sobre a armação.
O capanga concordou. Disse que tinha documentos escondidos, provas de que o empresário tinha manipulado tudo para ficar com a fazenda. Nos dias seguintes aconteceu uma corrida contra o tempo. O capanga arrependido, que se chamava Teobaldo, trouxe os documentos escondidos e também levou a filha doente para seu alarico tratar. A menina, uma coitadinha de 6 anos chamada Anália, estava com uma febre que não passava, o corpo cheio de manchas, sem apetite, definhando a cada dia. Seu alarico preparou um tratamento especial, usando as ervas mais raras, seguindo as fórmulas antigas com todo cuidado. Gumersindo ajudava, aprendendo cada passo, memorizando cada ingrediente. A menina ficou na fazenda por uma semana e aos poucos foi melhorando. A febre baixou, as manchas sumiram, o apetite voltou. Era como um milagre acontecendo diante dos olhos de todo mundo. Teobaldo chorava de gratidão. Via a filha voltando à vida graças àquele velho que ele tinha batido, que tinha perseguido. A culpa comia ele por dentro. Se redimiu ajudando seu alarico de todo jeito possível, trouxe mais informações sobre o empresário, avisou sobre os próximos passos do plano dele, virou quase que um aliado. Com as provas que Teobaldo trouxe, seu alarico foi atrás de um advogado. Na vila morava um doutor chamado Perpétuo, um homem de uns 40 anos que tinha crescido na região e tinha voltado depois de se formar. Esse advogado tinha uma história com seu alarico. Quando era pequeno tinha ficado muito doente, quase não escapou. Mas os remédios do velho tinham salvado ele. Doutor Perpétuo olhou os documentos e ficou indignado. Isso aqui é fraude clara. Vou entrar com uma ação contestando tudo e não vou cobrar nada, seu alarico. É o mínimo que posso fazer pelo senhor. O processo começou, mas era lento, cheio de burocracia e o leilão da fazenda estava marcado para dali a 1 mês. Era uma corrida contra o relógio. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava, mas com uma sombra pesada sobre tudo. Gumersindo tentava manter a rotina, cuidava das plantas com ainda mais carinho, como se sentisse que podia perder tudo aquilo a qualquer momento. Sua tia Eponina vinha todo dia, trazia comida, ajudava no que podia, mas também não conseguia esconder a preocupação no rosto. Foi nessa época que aconteceu mais uma coisa inesperada. A mulher que tinha se passado por filha de seu alarico, aquela vigarista que ele tinha expulsado, voltou, mas não veio com segundas intenções dessa vez. Veio humilhada, desesperada, pedindo perdão de joelhos. Seu alarico, eu sei que não mereço nada do senhor, mas minha filha está morrendo, chorava a mulher que se chamava Odete. Os médicos desenganaram ela, disseram que não tem mais nada a fazer. Por favor, eu imploro, salva minha menina, eu faço qualquer coisa, dou tudo o que eu tenho, mas salva ela. Seu alarico ficou olhando para a mulher ali no chão, se contorcendo de desespero e sentiu pena. Mesmo depois de tudo que ela tinha feito, mesmo depois da traição, ele não conseguia deixar uma criança inocente pagar pelos erros da mãe. Traz ela aqui amanhã, disse ele com voz cansada. Vou ver o que posso fazer. Odete quase beijou os pés do velho de tanta gratidão. No dia seguinte, ela voltou trazendo a filha, uma menina de 4 anos chamada Felisberta. A coitadinha estava amarelinha, magrinha, sem força para nada. Seu alarico examinou ela com cuidado, fez perguntas para a mãe e depois foi preparar os remédios. O tratamento foi longo e difícil. Felisberta ficou na fazenda quase 2 semanas. Gumersindo fazia companhia para ela, brincava com a menina quando ela tinha um pouco de força, contava histórias. Era estranho ver aquelas 2 crianças ali, uma lutando para viver e a outra tentando trazer alegria no meio de tanta dor. Aos poucos, Felisberta começou a melhorar. As bochechas foram ganhando cor. O brilho voltou para os olhinhos. O sorriso apareceu. Odete não acreditava no que estava vendo. A filha que os médicos tinham desenganado estava voltando à vida. O amor dela por seu alarico naquele momento não tinha tamanho.
Como eu posso agradecer? Perguntava ela todo dia. Seu alarico sempre respondia do mesmo jeito. Só quero que tu seja uma pessoa melhor, que não engane mais ninguém. E Odete prometeu, jurou, disse que ia mudar de vida, que aquilo tinha sido um aviso do destino. Quando Felisberta teve alta e elas foram embora, Odete deixou um envelope na mão do velho. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Quero ajudar com a dívida da fazenda. Dentro tinha um dinheiro. Não era uma fortuna, mas era dado com coração sincero, com gratidão verdadeira. Seu alarico aceitou, emocionado, mas aquele dinheiro, somado com o que outras pessoas da região estavam juntando, ainda não era suficiente para pagar a dívida toda. O dia do leilão estava chegando e o desespero aumentava. Gumersindo via seu alarico envelhecendo a cada dia, as rugas ficando mais fundas, os ombros mais curvados. O velho mal dormia, mal comia. Só pensava em como salvar aquela terra, que era tudo na vida dele. Foi numa madrugada, faltando 5 dias para o leilão, que Gumersindo acordou com um barulho estranho. Levantou da caminha e foi ver o que era. Encontrou seu alarico no barracão dos remédios, chorando sozinho, segurando nas mãos um caderno velho cheio de anotações, as fórmulas antigas, o conhecimento de gerações escrito à mão pelo avô de Gumersindo. Tudo vai acabar, meu filho, soluçava o velho. Vou perder tudo. E o pior não é perder a terra, é perder o trabalho, os remédios, as pessoas que dependem de mim. É deixar morrer um conhecimento que tem séculos, que salvou tanta vida. Gumersindo abraçou seu alarico, e os dois choraram juntos ali, no meio daquele barracão que cheirava a ervas secas e esperança. No dia seguinte aconteceu algo extraordinário. Chegou na fazenda uma comitiva diferente. Eram pessoas da universidade da capital, professores de botânica, historiadores, pesquisadores. Eles tinham ouvido falar do trabalho de seu alarico através de um dos pacientes curados, um professor universitário, e vieram investigar. O que eles descobriram deixou todo mundo boquiaberto. As plantas que cresciam naquela fazenda, algumas delas eram raríssimas, consideradas quase extintas. E mais incrível ainda, acharam documentos antigos na biblioteca da universidade que falavam sobre aquela região, sobre os índios que moravam ali séculos atrás e usavam aquelas mesmas plantas para medicina. Isso aqui é um patrimônio, exclamou um dos professores, um homem careca de óculos redondos chamado Bernardino. Não podem vender essa terra para um empresário fazer especulação. Isso tem que ser preservado. Tem valor histórico, científico, cultural. Os pesquisadores tiraram fotos, coletaram amostras, documentaram tudo. Eles prometeram ajudar, disseram que iam tentar transformar a fazenda em área de preservação, que iam pressionar as autoridades para impedir o leilão. Gumersindo viu uma luz no fim do túnel, mas seu alarico, já cansado de tanta luta, mal conseguia acreditar que aquilo podia dar certo. Faltavam 3 dias para o leilão, quando o empresário apareceu pessoalmente na fazenda. Mas não era o mesmo homem de antes. Ele estava diferente, abatido, com a soberba toda sumida. Tinha uma menina pequenininha com ele, de uns 4 anos, que estava tossindo muito, com o rostinho pálido e os lábios roxos. Seu alarico, disse o empresário com voz embargada, eu vim pedir sua ajuda. Minha filha Julieta está muito doente. Os médicos da capital já fizeram todos os exames, já tentaram tudo, mas ela só piora. Eu ouvi falar dos seus remédios, de como o senhor salva gente que a medicina tradicional desistiu. O velho ficou olhando para o homem que tinha causado tanto sofrimento para ele, que tinha armado tudo para roubar sua terra, que tinha mandado capangas baterem nele e perseguirem Gumersindo. Mas depois olhou para a menina doente, tão pequenininha e inocente, e o coração amoleceu. Por que eu deveria ajudar o senhor? Perguntou o seu alarico. O empresário, que se chamava Evaristo, caiu de joelhos. Porque minha filha não tem culpa de nada. Porque eu estou desesperado. Porque eu sei que errei, que fui ganancioso, que queria algo que não era meu.
Eu desisto de tudo, da terra, do leilão, de tudo. Só peço que salve minha menina. Seu alarico olhou para Gumersindo como se procurasse conselho naquele menininho de 5 anos. E Gumersindo, com aquela sabedoria estranha que tinha, disse baixinho: a gente tem que ajudar. Não pelos adultos, mas pelas crianças que não têm culpa de nada. O velho concordou. Trouxe a menina para dentro, começou a examinar ela. Era grave. Os pulmõezinhos estavam comprometidos, a febre era alta, o corpinho frágil lutava para sobreviver. Seu alarico preparou um tratamento intensivo, usando as ervas mais poderosas, as fórmulas mais antigas. Evaristo ficou na fazenda, dormindo numa cadeira velha, vigiando a filha dia e noite. Via seu alarico trabalhando sem parar para salvar Julieta e a culpa comia ele por dentro. Como tinha sido capaz de perseguir aquele homem? Como tinha tentado destruir algo tão precioso? Durante 3 dias foi uma batalha. A menina piorou antes de começar a melhorar. Teve momentos em que parecia que não ia aguentar. Mas seu alarico não desistiu, e Gumersindo ficou ali do lado, ajudando em tudo, torcendo com toda a força do coração. No 3º dia, a febre baixou. Julieta abriu os olhinhos e pediu água. Foi como ver um milagre acontecendo. Evaristo chorou feito criança quando viu a filha melhorando. Abraçou seu alarico, pediu perdão milhares de vezes, prometeu consertar tudo que tinha feito de errado. E cumpriu. Ligou para o advogado dele na mesma hora, mandou cancelar o leilão, pagou toda a dívida que seu alarico tinha e ainda fez mais. Se ofereceu para investir na legalização dos remédios, para ajudar a transformar aquilo tudo em algo oficial, reconhecido, protegido por lei. Eu tenho dinheiro, tenho contatos, tenho recursos, disse Evaristo com a voz humilde. Deixa eu usar tudo isso para ajudar o senhor agora. É o mínimo que eu posso fazer. Seu alarico aceitou, não porque confiava totalmente no homem, mas porque viu ali uma chance real de mudar tudo, de fazer aquele conhecimento virar algo maior. A notícia da cura de Julieta se espalhou rápido. Os jornais da capital começaram a falar da fazenda misteriosa, onde aconteciam curas milagrosas. Os pesquisadores da universidade intensificaram o trabalho, trouxeram mais gente, fizeram mais estudos. Descobriram que o solo daquela região tinha minerais únicos, que a combinação de clima e terra criava condições perfeitas para aquelas plantas crescerem com propriedades medicinais excepcionais. Gumersindo via tudo aquilo acontecendo e mal acreditava. De menino de rua catando latinha, tinha virado peça importante numa história que estava mudando a vida de tanta gente. Sua tia Eponina estava orgulhosa, vinha todo dia ajudar, cozinhava para todo mundo que aparecia. A fazenda, que antes era vazia e triste, tinha virado um lugar cheio de vida, de movimento, de esperança. Mas nem tudo eram flores. Com toda aquela atenção, começaram a aparecer problemas novos. Gente querendo explorar os remédios, empresas farmacêuticas oferecendo dinheiro para as fórmulas, curiosos invadindo a propriedade para ver as plantas. Seu alarico teve que botar cerca melhor, contratar ajuda para proteger tudo. Foi nessa época que Dr. Perpétuo, o advogado, trouxe uma notícia importante. Tinha conseguido provar a fraude do empresário antes de Evaristo mudar de lado. Tinha derrubado a dívida falsa e mais, tinha achado um jeito de legalizar a produção dos remédios. Não ia ser fácil, tinha que fazer testes, conseguir autorizações, mas era possível. O processo para legalizar tudo foi longo e complicado. Tiveram que provar a eficácia dos remédios, fazer documentação de tudo, enfrentar a resistência de empresas grandes que não queriam concorrência. Evaristo usou o dinheiro e influência dele para ajudar. Abriu portas, pagou especialistas, facilitou o caminho. Gumersindo acompanhou tudo, aprendendo, crescendo. Mesmo com só 5 anos, o menino entendia a importância daquilo tudo. Seu alarico ensinava a ele sobre cada planta, cada remédio, preparando ele para o futuro, quando teria que assumir aquele legado.
Mas no meio de tanta coisa boa acontecendo, veio mais uma pancada. Numa noite de temporal, um raio caiu no barracão dos remédios e começou um incêndio. Seu Alarico e Gumersindo acordaram com o cheiro de fumaça. Saíram correndo da casa e viram as chamas consumindo anos de trabalho, de conhecimento, de dedicação. O velho quis correr para dentro do barracão pegando fogo para salvar o caderno com as fórmulas antigas, mas Gumersindo se agarrou nele. Não vai não, o senhor vai morrer. Seu Alarico chorava, vendo tudo queimar, mas o menino não soltou ele. Eponina chegou correndo. Outras pessoas da vila apareceram. Fizeram corrente com balde d'água, mas não adiantou muito. Quando conseguiram apagar o fogo, o barracão era só cinzas e destroços. Seu Alarico caiu de joelhos na frente daquele estrago todo. Tudo perdido. Os remédios prontos, os equipamentos, as plantas secas guardadas e o pior, o caderno com as fórmulas tinha virado cinza. O velho soluçava feito criança e Gumersindo chorava junto, sentindo a dor do homem que amava como pai. Foi quando o menino teve uma ideia. Seu Alarico, o senhor não lembra das fórmulas? O velho balançou a cabeça. Eu lembro algumas, meu filho, mas não todas. São tantas, tão complexas. Sem o caderno, muita coisa vai se perder para sempre. Mas então Gumersindo disse uma coisa impressionante. Eu lembro. O senhor me ensinou tudo e eu decorei. Consigo lembrar das receitas, dos jeitos de fazer. Seu Alarico olhou para o menino sem acreditar. Será que era possível? Começou a testar, perguntando sobre uma fórmula, depois outra. E Gumersindo respondia certinho, com detalhes, mostrando que realmente tinha guardado tudo na memória. Era impressionante como aquele cérebro pequenininho tinha absorvido tanto conhecimento. Com a ajuda de Gumersindo, começaram a reescrever as fórmulas. Pegaram cadernos novos, foram anotando tudo que o menino lembrava. Levou semanas, mas conseguiram recuperar a maior parte do conhecimento. Não estava tudo perdido, afinal. E mais, fizeram cópias, guardaram em lugares diferentes, para nunca mais correr o risco de perder tudo. Reconstruíram o barracão melhor e mais seguro que antes. Evaristo bancou a obra, trouxe material bom, contratou gente especializada. Em 2 meses, tinha um laboratório novo, moderno, mas que mantinha o jeito tradicional de fazer os remédios. Era a mistura perfeita entre o antigo e o novo. A legalização avançava. Os testes provaram que os remédios funcionavam mesmo, que tinham substâncias ativas poderosas. A universidade quis fazer parceria, estudar mais, desenvolver pesquisas. Virou um projeto grande que juntava conhecimento ancestral com ciência moderna. E no meio de tudo isso estava Gumersindo, o menino que tinha se tornado guardião de um tesouro inestimável. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Passou mais um mês com a fazenda se transformando num lugar movimentado. Gente da universidade vinha e ia. Dr. Perpétuo trabalhava sem parar nos processos de legalização e Evaristo mantinha a palavra dele de ajudar em tudo. Mas seu Alarico notava que Gumersindo estava diferente, mais calado, mais pensativo, acordando de noite com pesadelos. Numa tarde de sábado, o velho sentou com o menino debaixo da mangueira velha do terreiro e perguntou o que estava acontecendo. Gumersindo ficou em silêncio por um tempo, mexendo na terra com um graveto, até que finalmente falou com aquela vozinha fina. Tenho medo que tudo isso acabe de novo. Que eu perca tudo, que fique sozinho outra vez. Seu Alarico puxou o menino pro colo. Meu filho, eu entendo teu medo. Tu já perdeu demais na vida, é normal ter medo de perder de novo. Mas olha só para tudo que a gente construiu aqui. Não é só eu e tu mais não. Tem tua tia, tem o Dr. Perpétuo, tem o pessoal da vila, tem tanta gente agora, tu não vai ficar sozinho nunca mais. Mas as palavras, por mais carinhosas que fossem, não tiravam aquele medo que morava no peito do menino. Gumersindo tinha só 5 anos, mas carregava traumas que muitos adultos não conseguiriam suportar.
À noite, quando estava sozinho no quartinho, ele abraçava o travesseiro e rezava baixinho para que nada de ruim acontecesse. Foi nessa época que chegou na fazenda uma senhora idosa que ia mudar muita coisa. Ela se chamava Zeferina e tinha mais de 80 anos, com o corpo todo curvado pelo tempo, mas os olhos ainda vivos e espertos. Vinha de muito longe, de outro estado, porque tinha ouvido falar dos remédios milagrosos de seu alarico. Meu neto tá muito doente, explicou a veinha com voz trêmula. Os doutores não dão mais esperança. Ele tem só 8 anos. É tudo para mim desde que a mãe dele partiu. Por favor, me ajuda. Seu alarico, como sempre, não teve coragem de negar. Pediu para ela trazer o menino, disse que ia ver o que podia fazer. Quando o neto de Dona Zeferina chegou, todo mundo ficou impressionado. O menino, que se chamava Policarpo, estava numa cadeira de rodas, as perninhas finas e sem força, o rosto pálido, mas os olhos cheios de vida. Tinha uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar direito, que ia tirando as forças dele aos poucos. Gumersindo ficou olhando para o Policarpo com curiosidade. Nunca tinha visto uma criança numa cadeira de rodas antes. Se aproximou devagar, meio tímido, e perguntou: "Oi, você quer brincar?" Policarpo deu um sorriso largo. "Quero sim, mas não posso correr nem pular, então a gente tem que brincar de coisa parada." Os dois viraram amigos rapidinho. Enquanto seu alarico tratava de Policarpo, Gumersindo fazia companhia para ele. Contava histórias, mostrava as plantas da fazenda, empurrava a cadeira de rodas pelos caminhos de terra. Policarpo era inteligente, sabia ler e escrever, e começou a ensinar Gumersindo. Dona Zeferina ficou emocionada vendo a amizade entre os meninos. É bom ele ter uma criança por perto. Ele vive só com gente velha, não tem com quem brincar. Seu alarico também ficou feliz. Gumersindo precisava de amigos da idade dele, de risos e brincadeiras de criança. O tratamento de Policarpo foi longo. 2 semanas se passaram e ele ainda estava ali, tomando os remédios, fazendo as terapias que seu alarico preparava. E aos pouquinhos, milagres começaram a acontecer. Primeiro foi um dedinho do pé que mexeu. Depois foi a perna inteira que teve um tremor. As forças foram voltando devagar, como se o corpo tivesse acordando de um sono profundo. No 18º dia, aconteceu o impossível. Policarpo conseguiu ficar em pé, sozinho. Só por alguns segundos, tremendo todo, mas conseguiu. Dona Zeferina caiu de joelhos chorando. Gumersindo pulou de alegria. Seu alarico sorriu cansado, mas satisfeito. Mais uma vida sendo salva, mais uma prova de que aquele conhecimento antigo tinha valor imensurável. Mas enquanto coisas boas aconteciam, problemas novos surgiam. A fama dos remédios de seu alarico tinha se espalhado demais, e começou a aparecer gente querendo tirar vantagem. Surgiram falsificadores vendendo remédios do véio milagroso, que não eram nada mais que água com erva qualquer. Gente ficava doente com essas porcarias, e a culpa caía em seu alarico. Doutor Perpétuo tentava resolver juridicamente, mas era difícil. "Precisamos da legalização urgente", dizia ele. "Só assim vamos poder processar esses aproveitadores e proteger o nome do Senhor." O processo estava andando, mas devagar, com tanta burocracia que deixava todo mundo impaciente. Foi aí que Evaristo teve uma ideia. E se a gente fizesse uma demonstração pública? Convidasse médicos, cientistas, autoridades para ver o trabalho do seu alarico de perto, com testemunhos, provas, evidências. Seu alarico não gostou muito da ideia de exposição, mas entendeu que talvez fosse necessário. Organizaram um evento na fazenda. Convidaram gente importante da capital, jornalistas, pesquisadores, montaram tendas, prepararam tudo direitinho. Seu alarico ia mostrar como fazia os remédios, explicar as técnicas, apresentar pacientes que tinham sido curados. Era uma aposta arriscada, mas necessária. O dia do evento chegou. Tinha gente para todo lado.
carros estacionados por toda parte, pessoas de roupa fina pisando naquela terra sertaneja. Gumersindo ficou com medo de tanta gente estranha. Grudou em seu alarico e não queria soltar. Policarpo, que já estava andando com a ajuda de muletas, ficou do lado do amigo para dar apoio. Seu alarico começou a apresentação. Mostrou as plantas, explicou a história delas, falou sobre as fórmulas antigas. Trouxe pacientes curados, Anália, filha de Teobaldo, totalmente recuperada, Felisberta, filha de Odete, gordinha e saudável, Julieta, filha de Evaristo, correndo pelo terreiro cheia de vida, e Policarpo, que deu alguns passos sem muletas na frente de todo mundo, arrancando aplausos. As pessoas ficaram impressionadas. Médicos perguntavam, cientistas anotavam, jornalistas tiravam fotos. Tudo estava indo bem até que apareceu um homem se dizendo representante de uma empresa farmacêutica gigante. Ele fez uma oferta tentadora. Queria comprar todas as fórmulas por uma fortuna, transformar aquilo numa linha de produtos comercial, fazer seu alarico ficar rico, mas o velho recusou na hora. Isso aqui não está à venda. O conhecimento que tenho é para ajudar gente, não para fazer ninguém rico. O representante insistiu. Aumentou a oferta, mas seu alarico foi firme. Não. E fim de conversa. O homem foi embora contrariado, e alguns que estavam ali acharam que o velho era louco de recusar tanto dinheiro, mas aquela recusa teve uma consequência inesperada. Dias depois, começaram a aparecer notícias falsas nos jornais, dizendo que os remédios de seu alarico eram fraude, que ele enganava as pessoas, que os testemunhos eram mentirosos. A empresa farmacêutica que tinha sido recusada estava por trás de tudo, tentando destruir a reputação do velho para depois pegar as fórmulas de graça quando ele tivesse desacreditado. Foi uma época terrível. Pessoas que antes procuravam seu alarico começaram a ter medo, achando que era tudo mentira. A fazenda ficou vazia de novo. Até alguns que tinham sido curados começaram a duvidar, influenciados pelas notícias maliciosas. Gumersindo via o sofrimento de seu alarico e seu coração se partia. Doutor Perpétuo tentava processar a empresa, mas eles eram grandes, poderosos, com advogados caros. Era uma luta desigual. Evaristo usava seus contatos para tentar limpar o nome de seu alarico. Mas a mentira sempre se espalha mais rápido que a verdade. Foi um período de muita angústia e lágrimas. Seu alarico ficou doente com tanto estresse. A pressão, o cansaço, a idade, tudo cobrava o preço. Começou a ter dores no peito, falta de ar, tonturas. Eponina e Gumersindo cuidavam dele, mas o velho estava piorando. Era como se toda a luta tivesse tirado as últimas forças dele. Numa noite particularmente difícil, seu alarico chamou Gumersindo e Eponina para o quarto. Estava deitado, com dificuldade para respirar, o rosto cinzento. Escutem, vocês dois. Se algo acontecer comigo, cuidem da fazenda. Gumersindo, tu é novo ainda, mas é esperto. Com a ajuda da tua tia e do doutor Perpétuo, tu consegue. Todo esse conhecimento está na tua cabeça agora. Não pode se perder. Gumersindo começou a chorar desesperado. Não fala assim. O senhor não vai para lugar nenhum. Não me deixa sozinho. O menino se jogou em cima de seu alarico, abraçando ele com toda a força. Eponina também estava chorando, segurando a mão do velho, sentindo ela gelada demais. Foi quando Dona Zeferina, que ainda estava por ali ajudando no que podia, entrou no quarto. Seu alarico, o senhor curou meu neto. Deixa eu cuidar do senhor agora. Ela trouxe seus próprios remédios caseiros, chás de ervas que ela conhecia da terra dela, e começou a tratar do velho. Era estranho ver o curador sendo cuidado, mas necessário. Levou uma semana para o seu alarico começar a melhorar. A respiração ficou mais fácil, as dores diminuíram, um pouco de cor voltou para o rosto. Mas ele tinha envelhecido 10 anos naqueles dias de sofrimento. Ficou mais frágil, mais dependente de ajuda. Gumersindo não saía do lado dele, tinha medo de que se afastasse, o velho fosse embora para sempre. Enquanto isso, Policarpo teve alta.
Já estava andando sozinho, ainda meio mole, mas firme. Dona Zeferina preparou a volta para a casa deles, mas antes de ir, fez uma proposta surpreendente. Seu Alarico, por que o senhor não deixa o Gumercindo ir comigo uns tempos? Na minha cidade tem escola boa, ele pode estudar, aprender coisas que não aprende aqui. E o Policarpo ia adorar ter o amigo por perto. A proposta caiu como um raio. Gumercindo ficou apavorado. Ir embora? Deixar seu Alarico, a fazenda, tudo? Nunca! Mas Eponina achou que talvez fosse bom. Meu sobrinho precisa estudar, ter educação. Aqui, ele só aprende sobre plantas. Mas e o resto? Ler direito, escrever, fazer conta? Seu Alarico ficou dividido. Queria o melhor para o menino. Sabia que educação era importante. Mas também não queria se separar de Gumercindo. Não agora que estava fraco, precisando de cuidado. A discussão durou dias. Dona Zeferina prometeu cuidar do menino como se fosse neto dela. Prometeu que ele podia voltar nas férias, que seria temporário. Gumercindo se recusava terminantemente. Não ia, não queria, não aceitava. Chorava toda vez que o assunto surgia. Vocês querem se livrar de mim. Acham que eu só dou trabalho. Seu Alarico abraçava o menino, explicava que não era nada disso, que era para o bem dele. Mas Gumercindo não entendia, ou não queria entender. Foi quando Policarpo sentou com um amigo e conversou. Gumercindo, eu sei que tu tem medo. Eu também tenho medo de um monte de coisa. Mas sabe o que aprendi estando doente? Que às vezes a gente tem que ser corajoso para ficar melhor. Tu precisa estudar, aprender coisas novas. Não é para sempre, é só um tempo. E vamos poder brincar todo dia. As palavras do amigo tocaram Gumercindo de um jeito diferente. Ele pensou por dias, lutou com o medo que morava dentro dele, até que finalmente tomou uma decisão. Ia aceitar ir, mas só se seu Alarico melhorasse de verdade, só se tivesse gente cuidando dele direitinho e só se pudesse voltar quando quisesse. Seu Alarico concordou com as condições. Eponina se ofereceu para ficar na fazenda tempo integral, cuidando do velho. Doutor Perpétuo disse que ia visitar sempre. Teobaldo, o ex-capanga arrependido, se ofereceu para ajudar no trabalho pesado. Uma rede de apoio se formou em volta de seu Alarico. Os preparativos foram feitos. Gumercindo ia partir com Dona Zeferina e Policarpo dali a 3 dias. O menino ajudou seu Alarico a organizar tudo do laboratório, repassou mais uma vez todas as fórmulas que tinha memorizado, certificou-se de que nada seria esquecido. Era como se tivesse passando o bastão, mesmo sabendo que ia voltar. No dia da partida, a despedida foi das mais dolorosas. Gumercindo abraçou seu Alarico e não queria soltar. O velho também chorava, mas tentava ser forte. Tu vai aprender, vai crescer, e quando voltar vai ser ainda mais especial do que já é. Eu vou ficar bem, tenho gente cuidando de mim. E tu vai fazer eu ficar orgulhoso, eu sei. Eponina abraçou o sobrinho, prometeu cuidar de tudo ali. Prometeu escrever contando como estavam as coisas. Gumercindo entrou no carro de Dona Zeferina olhando para trás o tempo todo, vendo a fazenda ficar cada vez menor, até sumir na poeira da estrada. Era a primeira vez que se afastava dali desde que tinha chegado, e parecia que estavam arrancando um pedaço dele. A viagem foi longa. Gumercindo ficou quieto a maior parte do tempo, olhando pela janela, perdido em pensamentos. Policarpo tentava animar o amigo, contava sobre a cidade deles, sobre a escola, sobre as coisas legais que iam fazer juntos. Mas Gumercindo só conseguia pensar em seu Alarico, se perguntando se tinha tomado a decisão certa. Quando chegaram na cidade de Dona Zeferina, Gumercindo estranhou tudo. Era maior que a vila perto da fazenda, tinha mais casas, mais movimento, mais barulho. A casa da veinha era simples, mas aconchegante. Tinha um quintalzinho nos fundos, onde ela cultivava algumas plantas. Não era a fazenda, mas tinha um jeitinho de lar. Os primeiros dias foram difíceis.
Gumersindo chorava escondido toda a noite, abraçado no travesseiro que não tinha o cheiro de casa. Comia pouco, falava menos ainda. Dona Zeferina tentava confortar ele, fazia comidas gostosas, contava histórias, mas o menino estava inconsolável. Foi Policarpo quem conseguiu tirar Gumersindo da tristeza profunda. Levou ele para conhecer a escola, apresentou outros meninos, mostrou a biblioteca cheia de livros. Olha tudo que tu pode aprender aqui. Vai poder ajudar ainda mais o seu alarico quando voltar. Vai saber fazer coisas que nem ele sabe. A escola foi uma revelação para Gumersindo. Nunca tinha visto tanta criança junta, tanto livro, tanto conhecimento disponível. A professora, uma senhora chamada Dirce, pegou carinho especial pelo menino novo. Via que ele era inteligente, absorvia tudo rapidinho, mas carregava uma tristeza funda nos olhos. As semanas foram passando. Gumersindo começou a se adaptar, a fazer amigos, a gostar de aprender coisas novas. Descobriu que adorava matemática, que conseguia resolver problemas que outras crianças achavam difíceis. Aprendeu a ler melhor, descobriu o prazer dos livros, das histórias escritas, mas toda noite, antes de dormir, rezava por seu alarico. E toda semana esperava ansioso pelas cartas que Eponina mandava, contando como estavam as coisas na fazenda. As notícias eram boas. O velho tinha melhorado bastante, voltado a fazer remédios, recebia visitas de pessoas querendo ser curadas. A luta contra a empresa farmacêutica continuava, mas com avanços. Passou 1 mês, depois 2, depois 3. Gumersindo cresceu nesses meses, não só fisicamente, mas emocionalmente. Aprendeu que podia confiar em outras pessoas, além de seu alarico, que o mundo era maior do que a fazenda, que tinha espaço para o amor crescer sem diminuir o que já existia. A amizade com Policarpo ficou ainda mais forte, viraram irmãos de coração. Dona Zeferina amava os 2 meninos como netos, cuidava deles com dedicação, ensinava seus próprios conhecimentos sobre ervas e plantas. Gumersindo descobriu que ela também tinha uma tradição de cura na família, diferente da de seu alarico, mas igualmente valiosa. Absorveu tudo, misturando conhecimentos, expandindo sua compreensão. Mas a saudade de casa apertava, principalmente nas noites frias, quando o vento batia na janela e Gumersindo se lembrava do barulho dos bichos na fazenda, do cheiro de terra molhada, da voz rouca de seu alarico contando histórias. Eram nesses momentos que o menino se perguntava se tinha feito certo em vir. As cartas de Eponina continuavam chegando, mas numa delas veio uma notícia que deixou Gumersindo preocupado. A luta judicial estava ficando feia. A empresa farmacêutica tinha entrado com um processo pesado contra seu alarico, alegando que ele praticava medicina ilegal, que colocava vidas em risco. Podiam até prender o velho se perdessem o caso. Gumersindo ficou apavorado. Seu alarico preso? Não podia deixar isso acontecer. Conversou com Dona Zeferina, disse que precisava voltar, que tinha que ajudar de algum jeito. A veinha entendeu, mas pediu que ele esperasse mais um pouco. Estavam nas últimas semanas de aula e seria bom Gumersindo terminar o período antes de viajar. O menino concordou, mas aquelas semanas foram de agonia. Tentava se concentrar nas aulas, mas não conseguia parar de pensar em seu alarico, na fazenda, em todo o perigo que rondava. À noite, os pesadelos voltaram. Sonhava que chegava na fazenda e estava tudo destruído, que seu alarico tinha ido embora, que ficava sozinho de novo. Finalmente chegou o último dia de aula. Gumersindo tinha completado um semestre de estudos, aprendido mais do que imaginava ser possível. A professora Dirce deu um diploma para ele, elogiou o quanto tinha evoluído, disse que era um aluno excepcional. Mas Gumersindo só conseguia pensar numa coisa: voltar para casa. Dona Zeferina e Policarpo iam levar ele de volta. Fizeram as malas, prepararam presentes para levar.
livros para seu alarico, sementes diferentes, coisas da cidade que podiam ser úteis na fazenda. A despedida da professora Dirce e dos coleguinhas foi emotiva, mas Gumersindo estava ansioso demais para se emocionar muito. A viagem de volta pareceu ainda mais longa que a ida. Gumersindo ficava impaciente, querendo que o carro andasse mais rápido, que os quilômetros passassem ligeiro. Quando finalmente avistaram a fazenda no horizonte, o coração do menino disparou. Tava tudo ali, do jeito que tinha deixado, só que de alguma forma parecia mais bonita, mais especial. Mal o carro parou, Gumersindo pulou e saiu correndo. Seu alarico! Seu alarico! Gritava com toda a força dos pulmões. O velho apareceu na porta da casa, mais magro, mais curvado, mais vivo, sorrindo. Os dois se encontraram no meio do terreiro e se abraçaram forte, chorando de alegria, de alívio, de amor. Tu cresceu, meu filho, dizia seu alarico entre lágrimas. Ficou mais alto, mais esperto, posso ver nos teus olhos. Gumersindo só conseguia abraçar mais forte, sentindo o cheiro conhecido do velho, a textura da camisa velha, a segurança daqueles braços que eram seu porto seguro. Eponina apareceu também, emocionada com a volta do sobrinho. Abraçou os dois, formando um círculo de família ali no meio do terreiro poeirento. Dona Zeferina e Policarpo assistiam de longe, felizes por terem sido parte daquela história linda. Mas a alegria do reencontro durou pouco. Doutor Perpétuo chegou na fazenda com o rosto fechado, trazendo notícias ruins. A empresa farmacêutica tinha conseguido uma liminar. Seu alarico estava proibido de fazer qualquer remédio até o julgamento final do processo. E mais, tinham conseguido ordem para fiscalizar a fazenda, queriam destruir todas as plantas medicinais, alegando que eram perigosas. Era a pior notícia possível. Sem poder fazer os remédios, seu alarico não podia ajudar mais ninguém. E se destruíssem as plantas, todo aquele conhecimento ancestral, toda aquela tradição de cura seria perdida para sempre. Tudo que tinham lutado tanto para preservar estava ameaçado de novo. Gumersindo sentiu o desespero tomar conta. Tinha voltado justamente para ajudar, mas o que uma criança de 5 anos podia fazer contra uma empresa gigante, contra processos judiciais, contra o poder do dinheiro? Olhou para os olhos cansados de seu alarico e viu ali uma derrota que ele não podia aceitar. Foi nesse momento, no fundo do desespero, que Gumersindo teve uma ideia. Lembrou de algo que tinha aprendido na escola, algo que a professora Dirce tinha ensinado sobre história, sobre patrimônio, sobre leis de proteção. Puxou o doutor Perpétuo pela manga da camisa. Doutor, e se a gente transformar a fazenda num lugar histórico protegido? Assim não podem destruir nada. Perpétuo ficou pensativo. Era uma ideia interessante, mas complicada. Precisariam provar que a fazenda tinha valor histórico, cultural, ambiental. Precisariam de documentos, de estudos, de apoio das autoridades. Mas talvez fosse a única chance que tinham. Foi então que o professor Bernardino, aquele da universidade que tinha vindo antes, apareceu trazendo uma notícia incrível. Eles tinham encontrado mais documentos históricos, muito antigos, que provavam que aquela região tinha sido terra sagrada dos índios, que usavam aquelas plantas em rituais de cura há mais de 500 anos. A fazenda de seu alarico era a continuação direta dessa tradição milenar. Isso é patrimônio imaterial da humanidade, exclamava Bernardino com entusiasmo. Não podem destruir isso. É conhecimento ancestral, é história viva. Ele trouxe pilhas de documentos, fotos antigas, mapas, tudo provando a importância daquele lugar. A esperança voltou. Doutor Perpétuo começou a trabalhar imediatamente num novo processo, usando todas aquelas informações. Evaristo mobilizou sua influência para pressionar as autoridades. A comunidade se organizou, fizeram abaixo-assinado, mandaram cartas para os jornais, gritaram para os 4 cantos que não iam deixar destruírem aquele tesouro. Mas a empresa farmacêutica não desistiu fácil.
Mandaram fiscais para a fazenda, querendo arrancar as plantas, levar tudo embora. Seu Alarico e Gumersindo se colocaram na frente, formando barreira humana. Eponina, Dona Zeferina, Teobaldo, Odete arrependida, Evaristo, todos que deviam favores ao velho, apareceram e ficaram lado a lado, protegendo aquele pedaço de chão que era mais que terra. Era esperança, era vida, era amor transformado em cura. Os fiscais ameaçaram usar força, mas recuaram quando viram tantas pessoas ali, inclusive crianças. Não queriam criar um escândalo maior. Foram embora resmungando, mas avisaram que voltariam com reforço. Naquela noite, todos ficaram na fazenda montando guarda. Fizeram fogueira, cozinharam comida, contaram histórias. Era como uma vigília, todos ali protegendo algo sagrado. Gumersindo, cansado de tanta emoção, dormiu no colo de seu Alarico, cercado de gente que amava. No dia seguinte, chegou a notícia que ia mudar tudo de vez. A notícia chegou pela manhã, através de Doutor Perpétuo, que apareceu na fazenda com o rosto mais animado que tinham visto em semanas. Conseguimos! O governo reconheceu a fazenda como patrimônio cultural e material. Não podem mais destruir nada, nem tirar as plantas, nem impedir o trabalho do seu Alarico. O alívio foi geral. Abraços, lágrimas de felicidade, comemorações. Gumersindo pulou no pescoço de seu Alarico, que rodou com o menino mesmo com as costas doendo. Parecia que finalmente a luta tinha chegado ao fim, que a vitória era deles. Mas, como diz o ditado, nunca se canta vitória antes da hora. 2 dias depois, a empresa farmacêutica jogou sua última cartada. Entraram com um recurso alegando que o patrimônio cultural era uma coisa, mas que praticar medicina sem licença era outra. Conseguiram uma ordem de prisão contra seu Alarico por exercício ilegal da medicina. Vinham buscar ele no dia seguinte pela manhã. O desespero tomou conta de todo o mundo. Seu Alarico preso? Aquilo ia acabar com o velho. Doutor Perpétuo tentava reverter a ordem, mas o juiz que tinha dado era conhecido por ser inflexível. Evaristo tentava usar influência, mas dessa vez não tinha jeito. A lei era a lei, e tecnicamente seu Alarico estava praticando medicina sem ser médico formado. Gumersindo ficou apavorado, abraçou seu Alarico e não queria soltar. Não deixa eles te levarem, não deixa! O velho tentava acalmar o menino, dizia que ia ficar tudo bem, que era só uns dias até resolverem, mas Gumersindo via nos olhos dele que tinha medo, muito medo. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficaram todos ali na fazenda, num clima pesado de despedida. Seu Alarico chamou Gumersindo e passou as últimas instruções. Se eu não voltar logo, tu cuida de tudo aqui. Tu sabe fazer os remédios, sabe cuidar das plantas. Tua tia ajuda, o doutor Perpétuo ajuda. Mas tu é o guardião de verdade desse conhecimento agora. Gumersindo chorava sem parar. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do Senhor. Seu Alarico abraçou o menino com força. Tu é mais forte do que imagina, meu filho. Desde o primeiro dia que te vi naquela estrada de terra, eu soube que tu era especial. Tu me salvou naquele dia, e desde então tens salvado eu todo dia com teu amor, tua coragem, tua luz. De madrugada, Gumersindo teve uma ideia desesperada. Acordou todo mundo e disse: e se a gente fugisse, levava o seu Alarico para bem longe, para onde ninguém achasse? Mas seu Alarico balançou a cabeça. Não, meu filho, fugir não resolve nada. Ia passar a vida inteira me escondendo e tu também ia sofrer com isso. Às vezes a gente tem que enfrentar as coisas de frente. Quando amanheceu, o clima na fazenda era de velório. Todo mundo esperava a polícia chegar a qualquer momento. Gumersindo não saía do lado de seu Alarico, agarrado na camisa dele. Eponina preparou café, mas ninguém tinha fome. O tempo parecia ter parado, cada minuto durando uma eternidade. Foi então que aconteceu algo totalmente inesperado. Chegaram na fazenda não só a polícia, mas também uma caravana enorme de carros.
De dentro saíram dezenas de pessoas. Eram todos pacientes que seu alarico tinha curado ao longo dos anos. Anália, Felisberta, Julieta, Policarpo e tantos outros, junto com suas famílias, todos ali para testemunhar em favor do velho. Mas tinha mais. Do meio da multidão saiu um homem elegante de terno. Um dos carros era oficial do governo. Era um secretário de saúde da capital e trazia uma notícia inacreditável. Seu alarico, em reconhecimento ao seu trabalho de preservação de conhecimento tradicional e aos resultados comprovados dos seus tratamentos, o governo decidiu conceder a você uma licença especial para praticar medicina tradicional. É algo inédito. Criamos uma nova categoria legal especificamente para o seu caso. Todo mundo ficou em silêncio, sem acreditar no que estavam ouvindo. Era verdade aquilo? Seu alarico não ia ser preso? O secretário continuou. Os estudos da universidade, os testemunhos dos pacientes curados, a importância cultural do seu trabalho, tudo isso pesou na decisão. O senhor vai poder continuar fazendo seus remédios, ajudando as pessoas de forma totalmente legal. A explosão de alegria foi como uma represa se rompendo. Gritos, abraços, choros, risadas, tudo misturado. Gumersindo pulou nos braços de seu alarico e os dois caíram no chão de tanta emoção, rolando na terra, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de cima de todo mundo. Mas a reviravolta mais incrível ainda estava por vir. O secretário puxou mais um papel da pasta. E tem mais uma coisa. Descobrimos algo interessante nas pesquisas que fizemos sobre sua família, seu alarico. O velho ficou curioso, sem entender. O secretário olhou para os papéis e disse: O senhor não foi criado pelo avô de Gumersindo por acaso. Investigamos os registros antigos e descobrimos que o senhor é, na verdade, irmão da avó do menino. O silêncio foi total. Todo mundo processando aquela informação bombástica. Gumersindo olhou para o seu alarico sem entender. O velho também estava chocado, pálido, sem palavras. O secretário explicou. Quando o senhor era bebê, foi separado da família por causa de uma enchente que destruiu o vilarejo onde moravam. Foi dado como perdido, mas, na verdade, tinha sido resgatado e levado para outra região. Seus pais biológicos nunca souberam que o senhor tinha sobrevivido. Anos depois, foi parar na mão da mesma família que tinha perdido você, sem ninguém saber a conexão. Era inacreditável, parecia coisa de novela, mas os documentos estavam ali provando. Seu alarico não era só alguém criado pela família de Gumersindo. Ele era da família, era tio-avô do menino de sangue. Todo aquele amor que sentiam um pelo outro tinha uma razão ainda mais profunda. Eram família de verdade, unidos não só pelo coração, mas também pelo sangue. Gumersindo começou a entender o peso daquilo. Então o senhor é meu parente de verdade? Meu tio-avô? Seu alarico, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, abraçou o menino. Sou meu filho. Somos família de verdade. Sempre fomos, mesmo sem saber. Era como se o universo tivesse conspirado para juntar eles dois, para consertar uma separação que tinha acontecido gerações atrás. Aquela revelação mudou tudo. Significava que Gumersindo tinha direito legal de ficar com seu alarico, que ninguém podia tirar ele dali. Significava que a fazenda era deles dois, por direito de sangue e de coração. Significava que toda aquela luta, todo aquele sofrimento tinha sido para reunir uma família que o destino tinha separado há tanto tempo. Eponina também ficou emocionada. Então o senhor é tio do meu pai, é meu tio também. A família tinha crescido, tinha se descoberto, tinha se encontrado de um jeito que ninguém podia ter previsto. E mais, com seu alarico sendo parente de sangue de Gumersindo, todo o conhecimento ancestral passava naturalmente para a próxima geração da família, como sempre deveria ter sido.
A empresa farmacêutica, vendo que tinha perdido todas as batalhas, desistiu dos processos. Não tinha mais como ganhar, o governo estava do lado de seu alarico, a comunidade toda apoiava ele, e agora até a questão familiar estava resolvida. Tentaram uma última cartada oferecendo parceria, mas seu alarico recusou de novo. Queria manter o trabalho dele puro, sem interesse comercial, focado em ajudar gente. Com a licença especial concedida pelo governo, o trabalho de seu alarico ganhou outro patamar. Puderam finalmente legalizar tudo, abrir registros oficiais, documentar cada remédio, cada tratamento. A universidade intensificou a parceria, mandaram mais pesquisadores, começaram estudos profundos sobre as propriedades das plantas. Evaristo, que tinha se redimido completamente, investiu na construção de um centro de estudos na fazenda. Não para fazer dinheiro, mas para ensinar outras pessoas interessadas em medicina tradicional. Jovens da região começaram a aparecer querendo aprender, e seu alarico, junto com Gumersindo, passou a dar aulas, a transmitir o conhecimento ancestral para a nova geração. Policarpo e sua avó Zeferina se mudaram para perto da fazenda. O menino, agora totalmente curado e forte, virou assistente de Gumersindo. Os dois amigos trabalhavam lado a lado, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. A fazenda virou um lugar de cura, não só do corpo, mas também da alma. Gente chegava quebrada e saía consertada. Odete, a vigarista arrependida, virou uma das maiores defensoras do trabalho de seu alarico. Usava a lábia que antes servia para enganar, para agora divulgar o bem, contando a história da fazenda, trazendo pessoas que precisavam de ajuda. Felisberta, sua filha, cresceu saudável e forte, sempre grata pelo velho que tinha salvado ela. Teobaldo, o ex-capanga, virou funcionário fixo da fazenda. Cuidava da segurança do lugar, mas mais que isso, cuidava das pessoas com uma dedicação de quem estava pagando uma dívida eterna. Anália, sua filha, também saudável, ajudava Eponina nos cuidados da casa e no preparo das refeições para todos que viviam ali. Dona Zeferina, com seus mais de 80 anos, dividia seus conhecimentos de ervas com seu alarico, criando uma fusão de sabedorias que resultava em tratamentos ainda mais eficazes. A fazenda tinha virado um centro de conhecimento tradicional, respeitado até fora do país. Pesquisadores internacionais vinham visitar, estudar, aprender. Gumersindo, que tinha chegado ali como um menino de rua de 5 anos catando latinha, tinha se transformado em algo maior. Não era só o herdeiro do conhecimento ancestral. Não era só o guardião da tradição. Ele era a prova viva de que amor e dedicação podiam transformar destinos, de que uma criança podia fazer diferença no mundo. Passaram-se meses desde aquele dia terrível que quase tinha levado seu alarico preso. A fazenda estava irreconhecível. Tinha estufas novas, laboratório equipado, área de estudos, dormitórios para estudantes, tudo mantendo o respeito pela natureza e pelas tradições. O que antes era um lugar isolado e meio abandonado tinha virado um polo de conhecimento e cura. Mas nem tudo eram flores. Seu alarico, apesar de toda alegria, estava envelhecendo. O corpo cobrava o preço de tantos anos de trabalho duro, de tantas lutas, de tanto sofrimento. Ele sabia que não ia viver para sempre, e por isso intensificou o treinamento de Gumersindo, passando cada detalhe, cada segredo, cada nuance do conhecimento ancestral. Gumersindo, agora com quase 6 anos completos, tinha amadurecido muito. Não era mais aquele menino assustado e desconfiado da rua. Era uma criança ainda, claro, com brincadeiras e risadas, mas carregava também uma sabedoria e uma responsabilidade que impressionavam a todos. Sabia que um dia teria que assumir tudo sozinho e se preparava para isso. Numa tarde de domingo, seu alarico chamou toda a família: Gumersindo, Eponina, Dona Zeferina, Policarpo, para uma conversa especial.
Sentaram todos debaixo da mangueira velha do terreiro, aquela mesma onde tantas conversas importantes tinham acontecido. O velho, com a voz cansada mas firme, fez um anúncio. Quero oficializar algo que já é verdade no coração. Gumersindo, quero te adotar legalmente como meu filho. Quero que tu carregue meu nome, minha herança, tudo o que sou. Gumersindo ficou sem palavras. Filho, ser filho de verdade de seu alarico, o menino se jogou nos braços do velho chorando de alegria. Eu quero muito. Seu alarico abraçou o menino com toda a força que ainda tinha. Então vamos fazer isso certo, com papel passado, reconhecido pela lei. Tu vais ser Gumersindo Alarico, meu filho, herdeiro de tudo que construímos aqui. Eponina, mesmo sabendo que isso significava compartilhar o sobrinho legalmente com outra pessoa, ficou feliz. Via quanto aqueles dois se amavam. Via que era o certo a fazer. Eu apoio totalmente. Você já era um pai e filho no coração. Agora vai ser também no papel. Dona Zeferina e Policarpo também celebraram, felizes por verem amor sendo oficializado. Os trâmites legais foram rápidos, com toda a documentação provando o parentesco de sangue, mais o vínculo afetivo óbvio, mais o apoio de toda a comunidade. O juiz aprovou a adoção sem problemas. Gumersindo oficialmente virou filho de seu alarico, com direito a nome, herança, proteção legal, tudo. O dia em que receberam os papéis foi de festa na fazenda. Fizeram um churrasco enorme. Convidaram todo mundo que tinha sido parte daquela jornada. Tinha gente de tudo quanto era canto, da vila, da cidade, da capital, até o secretário de saúde apareceu. Era a celebração não só de uma adoção, mas de toda uma história de superação, de amor, de luta. Dr. Perpétuo fez um discurso emocionante. Quando conheci seu alarico, eu era um menino doente que os médicos tinham desenganado. Ele me curou, me deu vida nova, e agora vejo ele fazendo a mesma coisa com Gumersindo, dando não só cura física, mas cura da alma, da solidão, do abandono. Essa fazenda cura gente de jeitos que remédio nenhum consegue. Evaristo também falou com humildade. Eu fui o vilão dessa história. Quis destruir tudo isso por ganância, mas aprendi que há coisas mais valiosas que dinheiro, há amor, a tradição, a conhecimento que salva vidas. Agradeço a seu alarico por me ensinar isso da forma mais dura, mas necessária. Julieta, sua filha totalmente recuperada, correu para o palco e abraçou o pai, mostrando que o amor tinha vencido a ganância. Quando chegou a vez de seu alarico falar, o velho subiu no palanque improvisado com dificuldade, as pernas tremendo, mas o olhar firme. Eu comecei essa vida sozinho, um bebê perdido numa enchente. Fui criado por uma família maravilhosa, aprendi um conhecimento precioso, mas sempre senti que faltava algo. Hoje, aos 64 anos, descobri que o que faltava era esse menino aqui. Puxou Gumersindo para perto. Ele me salvou de uma surra naquela estrada, mas salvou muito mais que meu corpo. Salvou minha alma, me deu propósito, me fez entender por que tudo na minha vida aconteceu do jeito que aconteceu. Era para chegar nesse momento, nessa família, nesse amor. Gumersindo, mesmo sendo pequenininho, também quis falar. Pediu um banquinho para subir no palanque e com aquela vozinha fininha, mas clara, disse: eu não lembro direito da minha vida antes de conhecer o seu alarico. Quer dizer, meu pai. A palavra pai saiu pela primeira vez e seu alarico chorou feito criança ouvindo. Só lembro de ter medo, fome, frio e de estar sempre sozinho. Mas aqui eu aprendi que família não é só quem te faz nascer, é quem te faz viver de verdade. Aprendi que amor pode curar até as feridas mais fundas. E aprendi que, às vezes, o que parece o fim é só o começo de algo muito melhor. As palavras de uma criança de quase 6 anos tocaram todo mundo ali. Muitos choraram, outros aplaudiram de pé.
Gumersindo desceu do palanque e abraçou seu alarico, e naquele abraço tinha anos de dor transformada em amor, de medo transformado em coragem, de solidão transformada em família. A festa seguiu noite adentro. Tocaram forró, as crianças brincaram, os adultos conversaram, comeu-se muita comida boa. A lua cheia iluminava tudo, e parecia que até o céu estava comemorando. Gumersindo e Policarpo corriam pelo terreiro, agora sem medo, sem preocupação, apenas sendo crianças de verdade pela primeira vez. Quando a festa acabou e todo mundo foi embora, sobraram só seu alarico, Gumersindo e Eponina, sentados na varanda. O velho acendeu o cachimbo velho, soprou a fumaça para o céu estrelado e disse: "Sabe, meu filho, eu passei a vida toda cuidando de gente, curando doença, salvando vida. Mas só hoje eu entendo que quem precisava ser curado era eu. Eu tinha um buraco no peito do tamanho do mundo, daquele bebê que se perdeu na enchente, daquele menino que cresceu sem saber quem era de verdade. E tu, Gumersindo, tu preencheu esse buraco, tu me curou." Gumersindo subiu no colo do pai adotivo. "E o Senhor me curou também. Me curou de ter medo de amar, de ter medo de perder, de ter medo de viver." Os dois ficaram ali abraçados, enquanto Eponina chorava baixinho de tanta emoção. Os meses seguintes foram de paz verdadeira. O trabalho na fazenda continuou, cada vez mais respeitado e reconhecido. Gumersindo cresceu, aprendeu, se desenvolveu. Continuou estudando com a professora Dirce, que vinha dar aula, mas também continuou aprendendo com seu alarico sobre as plantas, os remédios, a tradição. A fazenda virou modelo para outras regiões. Governos de outros estados vinham conhecer, queriam replicar a experiência. O conhecimento tradicional, antes desprezado e perseguido, agora era valorizado, respeitado, preservado. E tudo isso começou com um menino de 5 anos que teve coragem de gritar e fazer barulho para salvar um velho sendo espancado na estrada. Seu alarico, vendo seu trabalho reconhecido, seu conhecimento preservado, sua família completa, podia finalmente descansar em paz. Não no sentido de partir, mas no sentido de não ter mais que lutar, de não ter mais que provar nada. Podia simplesmente viver, curtir o neto-filho, ensinar com calma, cuidar do que tinha construído. Gumersindo, por sua vez, floresceu. A criança que catava latinha, que dormia debaixo de ponte, que tinha apenas sobrevivência como objetivo, agora tinha futuro, tinha propósito, tinha amor. Sabia que um dia ia assumir completamente aquele legado, ia ser o guardião da tradição, o curador da nova geração. E não tinha mais medo, tinha seu alarico, tinha Eponina, tinha Policarpo, tinha toda uma comunidade que era sua família. A história que começou com violência na poeira da estrada terminou com amor no terreiro da fazenda. A história que começou com um menino sozinho e assustado terminou com um menino cercado de família e cheio de propósito. A história que começou com sofrimento terminou com superação. E quando Gumersindo deitava na caminha todas as noites, não rezava mais com medo de perder tudo. Rezava com gratidão por ter achado tudo. Agradeça por cada cicatriz, porque foram elas que o levaram até ali. Agradecia por cada lágrima, porque foram elas que regaram o amor que cresceu. Agradecia por cada momento difícil, porque foram eles que mostraram o valor dos momentos bons. A fazenda continuou curando gente, não só com remédios, mas com amor, com acolhimento, com esperança. Virou um farol de luz no meio do sertão, um lugar onde milagres aconteciam todos os dias, onde vidas eram transformadas, onde o impossível virava possível. E tudo isso porque um dia, há meses atrás, um menino pequeno decidiu não fugir do perigo, mas enfrentá-lo. Decidiu fazer barulho ao invés de ficar quieto. Decidiu agir ao invés de só assistir. Aquele momento de coragem mudou não só a vida dele e de seu alarico, mas de centenas de pessoas que foram curadas, de uma tradição inteira que foi preservada,
de um conhecimento milenar que foi salvo do esquecimento. Alguns anos se passariam ainda. Gumersindo cresceria, viraria um jovem, depois um homem. Seu alarico envelheceria mais, ficaria mais frágil, mas sempre estaria ali, ensinando, guiando, amando. E quando chegasse o dia, muito tempo depois, em que seu alarico tivesse que partir dessa vida para outra dimensão, Gumersindo estaria pronto. Não mais como aquele menino assustado, mas como um homem preparado, como um guardião digno, como um filho que honraria o pai até o último dia. Mas isso era futuro distante. O presente era a paz, de saber que tinham chegado onde precisavam chegar, que tinham achado o que precisavam achar, que tinham se tornado o que precisavam se tornar. E quando olhavam para o céu estrelado do sertão, seu alarico e Gumersindo sabiam que em algum lugar, de alguma forma, o avô do menino, aquele que tinha criado o velho sem saber que era irmão da própria mãe, estava sorrindo, satisfeito por ter ajudado a costurar aquela história linda através das gerações. A vida tinha sido dura, cruel até. O presente era ali, naquela fazenda cheia de vida, naquela família remendada, mas completa, naquele amor que tinha vencido todas as adversidades. Tinha arrancado, machucado, destruído, mas também tinha dado, curado, construído. E no fim, o que ficava não era a dor, mas o amor. Não era o sofrimento, mas a superação. Não era o fim, mas o recomeço. A fazenda continuaria ali, no meio do sertão, curando gente, preservando tradição, espalhando amor. E Gumersindo, aquele menino que um dia não tinha nem nome registrado, agora tinha não só nome, mas história, mais família, mais futuro. A poeira continuaria subindo na estrada, o sol continuaria rachando o chão, os bichos continuariam fazendo seus barulhos. Mas agora, no meio de tudo isso, tinha uma fazenda onde milagres aconteciam, onde amor vencia o medo, onde família se construía não só com sangue, mas principalmente com coração. E essa, sim, era uma história que valia a pena ser contada, ser lembrada, ser celebrada. Uma história de um menino e um velho que se salvaram mutuamente, que construíram juntos algo maior que eles mesmos, que provaram que amor, coragem e determinação podem transformar até os destinos mais sombrios em algo luminoso, bonito e eterno.